Boa noite, amada igreja, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a mais amada do coração de Deus, a mais amada do meu coração, a primeira igreja batista do Mendanha. Boa noite também, você que não faz parte da primeira igreja batista do Mendanha, mas você faz parte do corpo de Cristo. Seja bem-vindo. Uma noite abençoada para você. E porventura você esteja vendo esse vídeo, se você não tomou ainda uma decisão ao lado do Senhor Jesus, seja bem-vindo da mesma forma. Como eu sempre digo, a palavra de Deus é para todos. Tenha também uma boa noite e que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Meus irmãos, eu venho aqui em primeiro lugar fazer uma retificação. O que é uma retificação? Uma correção, né? Pedir perdão, desculpa a vocês que no último vídeo, no vídeo de domingo, eu cometi um pequeno engano, tá bom? Quando eu preguei sobre Abraão e eu disse que Abraão teve 2 filhos, Isaque e Jacó. Não, na verdade não é isso. Eu estava com a cabeça não sei aonde que Jacó entrou no meio da história. Na verdade, Abraão teve sim 2 filhos, Isaque e Ismael. Tá? Ismael teve com a escrava Agar, não é? E Isaque ele teve com a sua esposa Sara. Isaque é que é pai de Jacó e de Esaú, tá bom? Eu fiquei muito triste, né, comigo mesmo por ter cometido aquela falha, porque por algum motivo saiu assim, mas eu peço perdão a vocês, tá bom? Mas hoje nós vamos meditar, eu convido você a meditar numa coisa que passa muito despercebido pelo ser humano. Eu já fiz aqui a pergunta a vocês alguns vídeos atrás, como está o seu coração? E hoje eu venho falar para vocês do seguinte: analise o seu coração. As igrejas já estão liberadas, né, com restrições para voltar a funcionar pelos nossos governantes, e nós vamos voltar à nossa atividade. Então, durante esse tempo de pandemia, quase 3 meses de igreja fechada, nós tivemos tempo suficiente para fazer muitas coisas. Esse confinamento, né, deu oportunidade de nós convivermos mais em família, mas também de nos aproximarmos mais de Deus, da leitura da sua palavra, da oração. E eu espero que cada um tenha feito uma análise da sua vida, e eu queria convidar você hoje a analisar o seu coração. O texto base para a nossa meditação de hoje é Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21, onde Jesus diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, diz Jesus. Onde está o seu coração? Essa é uma pergunta muito importante que cada um de nós devemos fazer a si mesmos. Ao longo do tempo, nós devemos olhar para dentro de nós e analisar: será que o meu coração está realmente no lugar certo? O sentido da palavra tesouro é conjunto de riquezas. Sendo assim, este texto bíblico de Mateus, ele está dizendo que nossos corações sempre estarão naquilo que é precioso para nós. Normalmente é assim. E aí, no caso, cabem as perguntas: o que temos de mais valioso hoje? Quais têm sido nossas motivações a cada dia? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. Quando questionamos onde estão nossos corações, nós devemos então investigar e analisar o que tem definido nossas prioridades,
nossos comportamentos diante das situações do cotidiano e até mesmo onde temos investido o nosso tempo. É preciso que percebamos em que colocamos a maioria das nossas forças. Os nossos frutos, eles são resultado do que está em nossos corações. É Jesus quem diz isso em Lucas 6,45, quando ele diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala daquilo que o coração está cheio. E é verdade. Existe até um adágio popular, um ditado popular, que diz assim: cada um dá aquilo que tem. E isso é uma verdade muito grande, porque cada um dá o que está no seu coração. E a grande questão é que nós, como servos de Deus, nós precisamos, então, alinhar nossos corações ao coração de Deus a cada dia e renovarmos nossa mente nele, conforme nos ensina, então, o apóstolo Paulo lá em Romanos 12:2, quando ele diz que nós devemos fazer uma metanoia, ou seja, uma renovação do nosso entendimento e, consequentemente, do nosso caráter, para que possamos verdadeiramente provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que, sendo assim, nós possamos ter uma vida de propósitos mergulhada de quem Ele é. Nós precisamos mudar nosso pensamento. Como o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai vossos pensamentos, vosso entendimento. Isso o apóstolo Paulo nos ensina. E nós, no cotidiano que vivemos, sempre muito cheios de coisas, de afazeres, de aprendizado, através da comunicação, das relações sociais, até mesmo da própria relação familiar, acabam entrando em nós outros valores que podem deturpar os valores de Deus, para que realmente nós possamos atingir o objetivo para o qual nós fomos criados. Em Lucas 21, do verso 1 ao 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nessa passagem, Jesus fala sobre a oferta sacrificial da viúva que entregou tudo o que tinha e afirma que por isso ela colocou mais do que todos os outros. Jesus, nessa passagem, na verdade, ele faz uma crítica à ganância, faz uma crítica à hipocrisia dos ricos que contribuíam no templo, mostrando que não importava a quantidade, mas sim a atitude do coração. Acontece que muitas vezes, como seres humanos, sem que venhamos perceber, nós podemos dar valor às coisas erradas. O coração do homem é enganoso, conforme descrito lá em Jeremias 17, versículo 9. Por isso, nós precisamos alinhar os nossos valores àquilo que é valoroso para o Senhor e ao que poderá produzir verdadeiro fruto no reino de Deus. Sim, dessa forma, nossos corações estarão no lugar certo. Nós precisamos fazer a oração do Salmo 139 e pedir para Deus ver se há em nossos corações algum caminho mau e para que Ele nos guie pelo caminho perfeito e eterno. Nós precisamos nos familiarizarmos mais com Deus, nos aproximarmos das coisas de Deus, ter mais interesse pelas coisas de Deus, para que Ele, então, direcione o nosso coração para o lugar certo, porque, uma vez que nós nos aproximamos das coisas de Deus, nós aprendemos através da Bíblia.
Porque ali está descrito tudo o que Deus quer que façamos, que pensemos, por onde quer que nós caminhamos, para que o nosso coração esteja no lugar certo, para que nós estejamos na posição que Ele quer, para que aí sim possamos viver os seus propósitos. Analise o seu coração. Espero que durante esse tempo de pandemia você tenha feito isso. Se você ainda não fez, está na hora de você parar para analisar que como servo, como serva de Deus, como está o seu coração? O que está definindo a sua vida, as suas atitudes? Está pautada em quê? Em si mesmo? No mundo? No estereótipo do ser humano? Que é o seu contexto? Ou se procuramos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus? Isso nós precisamos fazer constantemente. Não somente nesse momento em que estamos refletindo através desse vídeo, mas é preciso que seja feito isso diariamente. Porque Deus, a cada dia, tem um propósito para a sua vida. Mas esse propósito só se cumpre quando o nosso coração, então, ele está cheio das coisas de Deus, está buscando a presença de Deus, aprender de Deus. Se nossos corações não estiverem no lugar certo, nós não vamos viver uma vida na plenitude de Deus. Não se engane. Você quer viver a plenitude de Deus, então o seu lugar precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar certo para o teu coração? É o altar do Senhor. É ali. Coloque o seu coração no altar. Faça a oração que o salmista fez no Salmo 139. Para ver se há em seu coração alguma coisa mal, alguma coisa que desagrada a Deus. E peça a Ele forças, peça a Ele para tirar. Mas isso com sinceridade. Porque se o nosso coração não estiver no lugar certo, se o nosso coração não estiver no altar de Deus, nós nos enganamos e nos iludimos pensando que vamos viver uma vida na plenitude de Deus. Não vamos. Nós precisamos a cada dia e nas diferentes estações de nossas vidas colocar os nossos corações nele. É tempo de amarmos a Deus não só com palavras, mas com atitudes. Com atitude de servo, com atitude de serva. Porque quanto mais construirmos uma vida de intimidade com Deus todos os dias, mais os nossos corações estarão no lugar certo e no centro da vontade dele. Como em Romanos 12:2 diz, você quer experimentar qual é a boa, agradável e a verdadeira vontade de Deus? Coloque o seu coração, então, no lugar correto. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Coloque o seu coração no lugar certo. Encha o seu coração das coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. Eu não estou falando em fazer lavagem cerebral. Não é nada disso. Estou te falando que você precisa se inteirar mais das coisas de Deus. Mas eu já sou crente há 20, 30, 40 anos. Não importa. Você também precisa reavaliar e analisar o seu coração. Porque muitas pessoas que são antigas na fé estão com o coração cauterizado, há muito tempo, sabe por quê? Por acharem que sabem demais. E nunca sabemos demais quando se trata de Deus. Cada dia nós temos uma coisa nova para aprender. O Senhor a cada dia tem uma coisa nova para nos ensinar, uma experiência nova para nossas vidas. Mas se nós não analisarmos nossos corações e se não procurarmos colocar ele no lugar correto, nós mesmos estamos perdendo a oportunidade de vivermos grandes coisas com Deus.
nossas necessidades, nossas tribulações, nossa tristeza, nosso sofrimento, as nossas vitórias, enfim, absolutamente tudo. E Deus quer exatamente que isso tudo aconteça na nossa vida, mas não depende dele, Deus. As pessoas dizem erroneamente, se for da vontade de Deus vai acontecer. Não, não é assim não. Não é assim não. Vai acontecer se você estiver com seu coração no lugar certo. Vai acontecer se você estiver na posição certa que Deus quer. E é isso, depende de você, não depende de Deus. Porque a parte de Deus, ele já foi feita. A parte de Deus já foi feita. Jesus já foi pregado no madeiro. Jesus já fez essa religação. Jesus já restabeleceu a nossa amizade com Deus, porque antes nós éramos inimigos de Deus. E agora o que falta? Agora falta você. Falta você decidir. Falta você parar para analisar, examinar o texto da palavra de Deus, você orar ao teu Deus, você e ele naquele momento íntimo, para que então você sinta o Espírito Santo fluir no teu coração. O Espírito Santo falar ao teu coração. O Espírito Santo começar a te direcionar e te posicionar na direção que Deus quer. E se você permitir que isso aconteça, grandes coisas na sua vida irão acontecer. Porque Deus ele é fiel, fiel à palavra dele. E se ele diz que se nós estivermos nele, grandes coisas acontecerão. Vai acontecer se nós realmente buscarmos a Deus. Amém? Então não deixe de analisar. Como está o seu coração? A cada dia se pergunte isso. A cada dia seja confrontado pela palavra de Deus através da leitura bíblica. Para que você pare. Venha meditar no que você está lendo. E que o Espírito Santo então te ensine verdadeiramente o que ele quer. E você não resista ao Espírito Santo. Não resistais ao Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida através dessa breve reflexão. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eterno Deus, soberano, Pai celestial, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, muito obrigado, meu Deus. Senhor, o nosso coração exulta de alegria na Tua presença, porque o Senhor sempre se preocupa com Teus filhos, Pai. Querendo sempre ensinar os Teus caminhos aos Teus filhos, de formas que venhamos viver, Senhor, conforme os ensinamentos da Tua palavra. Porque o Senhor quer ter intimidade conosco, resta nós buscarmos essa intimidade contigo, para que venhamos, Senhor, saborear as Tuas bênçãos, para que venhamos, Senhor, ser fortalecidos, edificados, vivificados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra fale aos corações dos Teus servos que estão assistindo, que fale aos corações de todas as pessoas que porventura vierem assistir a este vídeo, Senhor, para que, Senhor, analisem os seus corações e atentem para aquilo que o Senhor quer na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, Senhor, e abençoa-nos, perdoa-nos os nossos pecados. Pai, em nome do Senhor Jesus, analisa o nosso coração, visita-nos, Senhor. Veja se há em nossos corações algum caminho mau e ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, para nos desviarmos dele, Senhor, para vivermos o novo de Deus, para vivermos a plenitude do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, abençoe a cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos voltar às nossas atividades no domingo. E aí algumas pessoas perguntaram como é que vai ficar, não vamos ter mais vídeos? E o irmão Marcelo, o esposo,
da irmã Adriana, numa visita que eu estive fazendo. Olha o soluço aí. Numa visita que eu estive fazendo à família, então ele me deu uma ideia muito boa. Nós não acabarmos com este canal, porque é um canal de bênçãos para algumas vidas, onde comunicamos a palavra de Deus. Sendo assim, nós vamos passar a gravar um vídeo por semana, porque aos domingos estarei na igreja junto com os irmãos. Qual dia vai ser esse? Eu vou estar gravando um vídeo no sábado, não será uma reflexão, será apenas para informar qual será o dia dos nossos vídeos, tá bom? Porque eu tenho que me reunir com a igreja, precisamos tomar algumas decisões, né? Precisamos analisar como é que vai ser a nossa volta, para que eu possa, então, adequar todo esse tempo e que eu possa dar um dia para que hajam reflexões aqui no vídeo, tá? Nós não vamos acabar com o canal, não. Mas eu vou no sábado, provavelmente no sábado, eu vou estar gravando um outro vídeo falando para vocês, tá bom? Como é que vai ser. Perdão. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Que o Senhor esteja te concedendo uma noite de bênçãos, uma noite rica e abundante na presença do Senhor, desfrutando das benesses do Pai, e que você possa absorver e viver todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos. Em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E nunca se esqueça que existirão maus dias, existirão bons dias, mas em todos esses dias e em todos os dias, se você quiser, existirá Deus na sua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.